Olá, hoje eu vim falar um pouquinho sobre um método que eu utilizo muito e gosto muito, tenho muito bons resultados utilizando esse método. O método neuroevolutivo Bobat. O método Bobat, ele foi desenvolvido para atender crianças e bebês que tenham algum transtorno neurológico, ou seja, crianças que por alguma razão tiveram uma injúria, aí uma lesão, né, no sistema nervoso central, que pode ocorrer durante a gestação, durante o parto, às vezes pós, né, parto. Algumas doenças infecciosas podem alterar, lesionar o sistema nervoso central. Os bebês muito prematuros, com muito baixo peso ou com muito baixa idade gestacional, também às vezes são candidatos a ter alguma lesão aí no sistema nervoso central. Como o próprio nome diz, método neuroevolutivo Bobat. O que significa ser neuroevolutivo? Eu acho isso de suma importância. Por quê? O método Bobat, ele acompanha o desenvolvimento neuropsicomotor de cada criança. Então, veja, isso é importante porque uma etapa do desenvolvimento neuropsicomotor prepara para a próxima, e prepara para a próxima, e para a próxima. Ou seja, como se fosse uma base de um prédio que precisa de um alicerce, então aí tem um andar acima e o outro, isso deixa, então, o edifício firme. Então, veja, uma criança que não tem ainda controle de cabeça, né, controle cervical, dificilmente ela não vai conseguir ter o controle de tronco, ela não vai conseguir ter controle de quadril, e aí ela não vai conseguir se colocar em pé. Então, uma etapa sempre prepara para a próxima. Então, é muito importante que o terapeuta aqui atenda crianças com problemas neurológicos, tenha o conhecimento de todo o desenvolvimento neuropsicomotor. E quem usa esse método, o Bobat, né? Ele acaba tendo, dado esse conhecimento, dado essa informação, né? É passado isso. E isso é de grande importância quando a gente está tratando, avaliando uma criança com problema neurológico. Veja, as crianças que têm essa injúria, né? Elas vão ter padrões posturais anormais e padrões também anormais de movimento. Então, como que o Bobat atua e como que os profissionais que trabalham com Bobat resolvem essa questão, né? A gente inibe padrões anormais de movimento e favorecem padrões, facilitamos padrões normais de movimento. Então, a criança começa a ter a representação lá no cérebro dela de padrões normais de movimento. Então, isso vai me ajudar muito a que a criança se desenvolva, siga o seu desenvolvimento normal, porque esses padrões anormais de movimento, eles vão atrasar o desenvolvimento ou muitas vezes até mesmo interromper o desenvolvimento da criança. Então, é importantíssimo que a gente detecte qual é o padrão anormal de movimento que está acontecendo, iniba aquele padrão e propicie, então, padrões mais normais de movimento. Então, todo o trabalho é o tempo todo visando essa questão, o desenvolvimento motor normal, que é sempre uma referência para nós, e facilitando movimentos normais e o máximo possível inibindo padrões anormais. Quanto mais cedo essas crianças chegarem para o tratamento, é melhor, porque nesta altura a criança ainda não tem padrões patológicos que ela tem usado tanto, que ela tenha isso já instalado no seu desenvolvimento. Então, quanto mais precoce essas crianças chegarem, melhor vai ser para a gente conseguir inibir padrões que não são padrões normais e facilitarmos, então, padrões que seguem o desenvolvimento, a coordenação motora normal. A gente conta também, né? A gente tem as sessões com as crianças, que são sessões individualizadas. A avaliação, ela é individualizada, não tem uma criança igual a outra, então não existe uma receita para todas. Cada criança, a gente vai fazer um planejamento, né? Vai ser avaliada individualmente na sua necessidade. A gente vai convocar a família também, alguém da família, a mamãe, a vovó, o papai, quem passa mais tempo com aquela criança. Então, a gente vai colocar esses padrões normais de movimento na vidinha dela, no cotidiano,
na alimentação, na troca de roupa, na troca de fralda, como carregar no colo, como colocar no berço, tirar do berço, como alimentar, enfim, sempre tentando dar padrões normais de movimento para essa criança. É muito importante que quem goste do trabalho com crianças neurológicas tenha esse conhecimento, né? É muito diferente trabalhar uma criança ortopédica com alguma questão ortopédica de uma criança com problemas, com transtornos neurológicos. São tratamentos completamente diferentes. Então, aquelas pessoas que querem e que gostam, né, de trabalhar com crianças com problemas neurológicos, então é muito importante que tenha esse conhecimento. Veja, não é só o fisioterapeuta que tem esse método, ele pode ser para fonoaudiólogas, para terapeutas ocupacionais também. É muito bom quando uma equipe fica engajada utilizando o mesmo método, isso a criança vai se beneficiar muito. Então, essa é a minha dica de hoje, que a equipe toda tenha esse conhecimento, e eu então sugiro que as pessoas também, as mães que tenham crianças com esse problema, né, alguma questão neurológica também, conheçam o método Bogaert, que isso vai fazer muita diferença no desenvolvimento da sua criança. É isso.